A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, lição de jovens, quarto trimestre de 2021. Estudamos sobre escatologia. Quero te parabenizar se você chegou até aqui. Certamente você assistiu e participou de todas as aulas. Então deixa aqui embaixo os seus comentários. Estamos finalizando um trimestre. Diga se foi bom para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e principalmente incentivar um grande número de pessoas a se inscreverem no canal do professor Álvaro Bruno para formarmos uma grande família que vamos levar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. Então vamos lá, sem delongas, lição 13, 26 do 12 de 2021. Antes que eu me esqueça, espero que você tenha tido um bom Natal, que hoje esteja sendo um dia feliz para você e já te antecipo um bom ano novo, boas entradas, que você e sua família sintam-se bem, tenham uma boa virada de ano. Vamos lá, o tema é Esperando Jesus para hoje. Texto do dia, tá? Mateus 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? A síntese, a volta de Jesus Cristo será de forma inesperada. Pode se dar a qualquer dia e hora. Por isso, precisamos estar preparados. Se você perdeu sobre o arrebatamento da igreja, se você perdeu a lição sobre o dia e a hora que Cristo vai voltar, eu te aconselho, entre aqui embaixo, clique na playlist, assista às aulas anteriores, para você não ficar perdidinho na aula de hoje, no final desse trimestre. Os objetivos dessa aula: primeiro, compreender que precisamos aguardar a volta do Senhor com expectativa. Você precisa estar esperando. Segundo objetivo, mostrar que Jesus Cristo é aquele que voltará. E terceiro objetivo, saber qual deve ser as atitudes dos crentes diante da volta de Jesus. Vamos ler o texto bíblico em Apocalipse 22, do versículo 1 ao 14. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha,
não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Veja que é forte, né? Na introdução, ele diz: os crentes do Antigo Testamento esperaram com muita expectativa a chegada do Messias, promessa feita no Éden, Gênesis 3:15. O profeta Malaquias, 400 anos antes do nascimento do Salvador, ratificou que nasceria o sol da justiça, o Messias, e salvação traria debaixo das suas asas, Malaquias 4:2. Deus cumpriu a sua promessa e no tempo certo o Messias veio ao mundo. Isso se deu há 2000 anos atrás. Antes da sua ascensão, antes de Jesus voltar para a glória, Jesus prometeu que voltaria para nos buscar. Quase 2000 anos já se passaram e nós, os crentes, aguardamos a volta do Messias para buscar a sua igreja. A promessa de Jesus pode ser cumprida a qualquer instante. Por isso precisamos estar preparados. Aí ele cita Marcos 13:37. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. No livro do Apocalipse, o Senhor disse 3 vezes, cedo venho. Ou seja, muito rápido eu volto. Então aqui nessa introdução nós observamos que durante toda a história, após a vinda do Messias, todos os cristãos aguardam ansiosamente pela vinda do Salvador para arrebatar a sua igreja. No tópico 1, ela fala da expectativa da volta do Senhor. A expectativa é aquilo que é aguardado com ansiedade. A promessa do rapto da noiva. João, na ilha de Patmos, recebeu a revelação da vitória final do Cordeiro, que foi morto, o qual, por fim, concluirá sua missão e reinará eternamente. Isso aqui está muito próximo de acontecer. Ele terminou uma parte da missão há 2000 anos atrás, está aguardando a igreja, está tendo paciência para aguardar os que vão se salvar, mas ele vai concluir a sua missão. Segundo a cultura judaica, nos dias de Jesus, há 2000 anos atrás, mesmo com o casamento marcado, a hora em que o noivo compareceria para buscar a noiva na casa do pai dela não era agendada. Essa hora não era uma hora marcada. O Senhor Jesus igualmente prometeu voltar, mencionando os sinais de sua vinda, mas disse que daquele dia e hora ninguém sabia. Então não havia essa revelação para os homens, o dia e a hora que Jesus iria voltar. Com estas últimas palavras, o mestre
reafirma então a promessa do arrebatamento, em que ele virá num piscar de olhos como um ladrão sem aviso prévio. E aí ele cita Hebreus 10:37, porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Então, não foi marcado o dia e a hora, mas quando acontecer, será num piscar de olhos. Será muito rápido. Vai sumir todos os salvos da face da terra, que é o que nós chamamos de arrebatamento. Se você perdeu essa aula, clique aqui embaixo na playlist, vai até lá e assista a aula sobre o arrebatamento da igreja, ou para você relembrar. Vamos ao subtópico 2, o compromisso da noiva com a santidade. A noiva de Cristo deve viver neste mundo até o dia da sua volta de forma gloriosa. E aí Efésios 5:27, como é que é essa forma gloriosa? Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa igreja que será arrebatada é uma igreja santa. E aí ele diz, precisamos viver em santidade se desejamos ser arrebatados para encontrar com Jesus nas nuvens. Então, o motivo da santificação da igreja e de cada membro é para subir no arrebatamento. A palavra de Deus nos exorta, e ele cita 2 Pedro 3:14. Pelo que, amados, está falando aos crentes, aguardamos estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, a vida cristã, ela precisa ser vivida de maneira imaculada, sem mancha, de maneira irrepreensível. Então, nós que estamos aguardando o arrebatamento da igreja, precisamos ter uma vida o mais correta possível, com a ajuda do Espírito Santo, evitando o pecado, evitando o mal, evitando toda coisa que possa nos impedir de ser arrebatado quando Jesus voltar. Então, a promessa do rapto da noiva, o compromisso da noiva com a santidade ou com a pureza. E 3, as obras serão recompensadas. Ele diz assim, o Senhor Jesus afirma que há galardão reservado para os que são fiéis, cujas obras são dignas dele. Então, todo trabalho feito em prol do reino de Deus, ele diz em Apocalipse 22:12, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, tudo que nós fazemos no reino de Deus, por mais insignificante que possa parecer, haverá um galardão, haverá uma recompensa. Ele diz, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, ou da igreja, e de maneira abnegada, por vontade própria, deixaram as coisas do mundo para se dedicar intensamente ao Senhor, preparando-se para o encontro com Ele, receberão a tão almejada recompensa que está com o Senhor Jesus. Então, todo aquele que se dedica a trabalhar em prol do reino de Deus, a fazer as obras de Deus de maneira abnegada, essas pessoas receberão recompensa quando entrarem na eternidade. Todos serão galardoados, todos os que trabalham no reino de Deus. Então ele diz assim, pense, por que Jesus falou sobre galardão nesse momento? Só a salvação não seria suficiente? Então, só o fato de nós sermos salvos e vivermos com Deus já não é suficiente? Isso é para pensar. E aí ele coloca esse ponto importante. Se Jesus deu importância ao recebimento dos galardões, então isso é
muito importante. Não sabemos os maiores segredos da eternidade. Então, muita coisa que nós vamos ver e viver na eternidade não foram revelados aos seres humanos. Tá? Então, veja como é importante esses galardões, essas recompensas, né? Isso é fundamental. Então, na verdade, nós entendemos que bastaria só a salvação. Mas Deus, ele quer dar mais, ele quer dar presentes, ele quer galardoar. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte aqui nessa vida, trabalhar no reino de Deus. O tópico número 2, de Jesus Cristo, aquele que voltará. Jesus Cristo, o grande vencedor. A função primordial da escatologia bíblica, isso que nós estudamos, essas 13 lições, é glorificar a Cristo. Então, esse estudo, o objetivo primeiro e último é glorificar a Cristo. Depois de falar sobre o galardão, que nós terminamos no tópico anterior, Jesus declara em Apocalipse 22:13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, ou o primeiro e o último. Então, durante toda a revelação do Apocalipse, o Cordeiro é glorificado, sendo o único digno de desatar os selos e abrir o livro. Isso está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Ainda que surjam inimigos ferozes, todavia não devemos temê-los, pois só o Senhor é o Todo-Poderoso. Só o Deus Pai, Filho e Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, os crentes podem ter a firme esperança do futuro glorioso que lhes está reservado. Então veja que Jesus Cristo, ele é o grande vencedor. Há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, e 3 dias depois, ressuscitado, e 40 dias depois, assunto ao céu, ele provou de todas as maneiras visíveis e imagináveis que ele é o grande vencedor. Então, para mim e para você, a vitória já está garantida, a eternidade é um fato mais certo do que esse dia que nós estamos vivendo. Então, Jesus é o grande vencedor e ele merece toda a glória e toda a honra, e o nosso futuro, o futuro da igreja, será um futuro glorioso já garantido. Subtópico 2, Jesus Cristo, o único, eu disse o único que pode salvar o homem. Não há outro meio, não há outro método, não há outra pessoa. Depois de descrever as maravilhas da Nova Jerusalém, João afirma que todos aqueles que creram em Jesus e no seu sacrifício vicário na cruz e pela fé tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, né, terão direito à salvação, ou seja, a árvore da vida, a árvore que você come e você vive eternamente. Apocalipse 22:14, lemos na leitura bíblica em classe. Jesus morreu e, mediante o seu sacrifício, podemos obter a salvação. Só há salvação em Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra pessoa, não há outro Cristo, não há outro Messias, somente através de Jesus de Nazaré, que foi morto há 2000 anos atrás e ressuscitou e está assentado à direita do Pai. Não há salvação fora de Jesus de Nazaré. Subtópico 3. Jesus, o único que pode purificar o pecador. Só o sangue de Jesus pode nos limpar de todo pecado. 1 João 1,7. Somente serão arrebatados aqueles que tiverem seus corações purificados pelo sangue do
Cordeiro. Só subirá no arrebatamento o crente que estiver com o coração purificado pelo sangue do Cordeiro. O crente pode até cometer um pecado acidental. O que é um pecado acidental? É aquele que não é proposital, não é intencional, mas ele não tem mais prazer no erro e quando comete, logo se arrepende, pede o perdão de Jesus e abandona o erro. Isso aqui é diferente, esse pecado acidental é diferente daquele pecado contumaz, que a pessoa continua praticando todo dia, e não se arrepende e não deixa. Esse aqui, tá? Então, logo se arrepende o cristão e pede perdão e abandona o pecado. Então, se nós anelamos viver eternamente com Cristo, precisamos esmurrar o nosso próprio corpo e o reduzir à servidão pelo Espírito Santo, para que não sejamos reprovados. Vamos ver isso em 1 aos Coríntios 9, 27, e eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, da nossa CPAD. 1 aos Coríntios 9, 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, aqueles que querem viver eternamente com Cristo precisa lutar contra a sua natureza carnal. Então, pensando, o crente está imune às obras da carne, está livre das obras da carne? Ponto importante, os justos, os cristãos, não estão imunes às obras da carne. Antes, pelo contrário, como alguém já disse, o melhor dos santos pode cometer o pior dos pecados. Ou seja, nós temos que lutar contra as obras da carne. Nós temos que pedir o Espírito Santo para nos ajudar a vencer essa natureza que há em nós, essa natureza pecaminosa. Quando eu e você nos convertemos a Jesus, isso não foi tirado de nós. Nós agora temos uma nova vida em Cristo Jesus, mas a velha natureza ainda está lá. O nosso coração precisa diariamente ser purificado pelo sangue de Jesus e diariamente nós temos que ter comunhão com Deus, pedindo perdão, nos consertando e deixando para trás o passado e todo o mal que nós praticamos. No tópico número 3, então, quais são as atitudes dos crentes diante da volta de Jesus? Quais são as atitudes? Primeiro, amar a vinda de Cristo. Tá? Os crentes autênticos, verdadeiros, são identificados pelo amor ao Senhor e ao próximo. Amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Só sabe amar de verdade aquele que conhece a Cristo. O amor verdadeiro, ele brota da fonte verdadeira que é Cristo. Infelizmente, o amor de muitos crentes pela volta de Jesus e pelo próximo está se esfriando. E aí o texto, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não podemos nos esquecer de que amar é um mandamento do Senhor. Mateus 22, 37 a 39. Aqueles que amam ao Senhor Jesus demonstram amor pelo próximo e amam a sua vinda. Então, amar o próximo, é um exercício de esperança na volta de Jesus. Então, nós precisamos amar a volta de Jesus. Isto é muito importante, é muito fundamental, porque tem muitos crentes que já estão dominados pela teologia da prosperidade. Então, eles querem viver a sua vida aqui. Ninguém está preocupado
com a volta de Jesus, ninguém quer saber da volta de Jesus. Então, muito cuidado. O crente autêntico, ele ama, ele espera ansiosamente pela volta do seu Salvador Jesus Cristo. Outra atitude dos crentes diante da volta de Jesus: desfrutar da suficiência de Cristo. O que significa isso? Os que anelam a vinda de Cristo devem confiar nele, confiar em Cristo, para que todas as suas necessidades, tanto de ordem espiritual quanto material, sejam supridas. Não é buscar a solução em outro lugar. As nossas necessidades, nós precisamos crer que é Jesus que vai suprir necessidade espiritual e necessidade material. Nós temos que aprender a depender do nosso Jesus. Temos um Cristo que supre as nossas necessidades e o nosso maior prazer e alegria deve ser estar em sua presença. Nele, em Jesus, está tudo o que realmente nós precisamos. Então, Cristo ele tem que ser suficiente para mim e para você. Então, para ser arrebatado, é preciso amar ao Senhor acima de todas as coisas e ter nele, somente nele, em Jesus, a fonte de todo o prazer. Salmo 73, 25. Cristo precisa ser o nosso tudo, a nossa vida, conforme Filipenses 1, 21. Então veja que Cristo ele tem que ter totalmente o primeiro lugar na minha vida. Ele tem que ser a fonte do nosso prazer. Vamos dar uma olhada em Salmo 73, 25. Salmo 73 e o versículo 25, acho que é isso mesmo. Vou ler na linguagem de hoje, para nós entendermos um pouco mais claramente. Salmo 73, 25, ele diz assim: no céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ou seja, Jesus ele é suficiente, ele é a fonte da vida e ele é a fonte de todo o nosso prazer. Por isso ele precisa estar em primeiro lugar na minha vida, em primeiro lugar na sua vida. Uma outra atitude do crente diante da volta de Jesus. Número 3, viver segundo a graça. Vamos ver o que é isso. Só existe um jeito de aguardar a vinda de Cristo, vivendo debaixo da sua graça, debaixo da graça de Cristo, debaixo do favor de Deus. A inclinação da natureza humana, dia após dia, distancia-nos do Criador, nos levam para longe de Deus. Mas a graça de Deus nos leva para perto da cruz de Cristo, que é o tópico anterior. Jesus ele tem que ser suficiente para mim. Essa verdade fica evidente na bênção impetrada no fim do livro do Apocalipse. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Apocalipse 22, 21. Certa vez o próprio Senhor Jesus disse a Paulo que a graça dele era suficiente. Vamos ver, 2 aos Coríntios 12, 9. Abra lá no Novo Testamento. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo de número 9. Paulo tinha orado 3 vezes ao Senhor, versículo 8, pedindo que ele tirasse aquele sofrimento, aquele espinho na carne. No versículo 9, então, mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, aí Paulo conclui: eu me sinto feliz em me gabar das minhas fraquezas,
para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Então veja, Deus falou para Paulo: a minha graça te basta. Se bastou para Paulo, basta também para mim e para você. Tá? Nessa vida jamais conseguiremos ser suficientemente bons para herdar o reino dos céus. Não existe nenhum ser humano bom o suficiente para herdar o reino dos céus, somente através de Jesus. Só existe um bom Deus, somente Deus. E Deus aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas e um só Deus. A graça, todavia, torna-nos dignos de participar da primeira ressurreição pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Então, a graça de Deus na nossa vida é por aquilo que foi conquistado por Jesus lá na cruz do Calvário. Então, só através de Cristo é que nós conseguiremos a bondade para herdar no reino de Deus. E aí ele pede para a gente pensar o seguinte: por que o simples fato de amar a vinda de Cristo pode ser considerado uma característica de alguém que vai morar no céu? Por quê? E aí o ponto importante: quem ama a vinda de Cristo, ama o próprio Cristo. E quem ama a Cristo, já não ama o mundo e o que no mundo há. Então, por isso que amar a vinda de Cristo é praticamente a mesma coisa que amar a Cristo e não amar o mundo e nem amar o que há no mundo. Então, essas são as 3 atitudes dos crentes diante da volta de Jesus: amar a vinda de Cristo, desfrutar da suficiência de Cristo e viver segundo a graça de Deus. Então, aqui na lição número 13, nós, do dia 26 de dezembro de 2021, nós estudamos esperando Jesus para hoje. Não é para amanhã, não é para daqui a 10 anos. Não, nós temos que esperar Jesus para hoje, para agora. Mais uma vez, boas festas. Obrigado por ficar conosco essas 13 lições. Se você perdeu alguma das lições, clique aqui embaixo na playlist, assista às aulas, estude mais, aprenda mais para estar preparado para o arrebatamento da igreja. Boas festas, feliz ano novo e até o próximo trimestre, se assim Deus o permitir. Um abraço apertado e a paz do Senhor.